Você sabia que as doenças sexuais estão diretamente relacionadas também às doenças cardiovasculares? Olá, meu nome é Dr. Tiago Vilela Santos, urologista da Clínica Estúdio Schwerz. Eu sou a doutora Rafaela Weber, cardiologista da equipe do Estúdio Schwerz. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Então fique ligado. As doenças sexuais, por exemplo, a disfunção erétil, está intimamente relacionada às doenças cardiovasculares, aqui principalmente por conta dos fatores que levam a essas doenças. Não é isso, Rafinha? Isso, exatamente. Então, a disfunção erétil, alguns estudos mostram que ela pode ser um preditor precoce de uma doença cardiovascular. Então, ela é como se ela se manifestasse de 2 a 3 anos antes de um sintoma cardiovascular, de uma dor no peito, alguma coisa desse tipo, né? Ou até 3 anos, 5 anos antes até de um evento cardiovascular mais importante como o infarto. Por que isso? Porque a gente está falando de uma doença da circulação, é uma doença do entupimento das artérias. Um dos principais fatores de risco que leva à disfunção erétil é a aterosclerose. Isso. E aqui, falando então dessa aterosclerose ou entupimento dos vasos, a gente tem alguns fatores de risco que são importantes às duas doenças e que sim vão causando esse transtorno. É fácil a gente pensar um pouco que a nossa circulação é uma só. Os vasos penianos, por terem um calibre menor, às vezes são então os primeiros a manifestarem essas doenças antes mesmo de uma doença cardiovascular importante. Dentre esses fatores de risco, então, vamos falar aqui os principais que são rotineiros em nosso consultório. Um deles é o diabetes. Eu considero as doenças silenciosas mais traiçoeiras que tem, não é isso, Rafinha? Exatamente. O mais perigoso é exatamente isso, que ela é uma doença silenciosa, muitas vezes negligenciada pelo paciente, porque ele não percebe, ele não tem nenhum sintoma, ele viu um exame laboratorial ali eventual com um pouquinho de alteração e aí perde-se esse gancho de tratar precocemente. E a gente sabe que a diabetes, quanto mais longo o tempo de doença descompensada, maior são os riscos e as complicações vasculares principalmente. Aqui eu vou citar uma dessas complicações, o perfil de paciente que evolui nessas doenças sexuais, a necessidade de botar uma prótese peniana porque perdeu completamente a ereção, são pacientes, na maioria das vezes, diabéticos, descompensados, que não controlam ao longo da vida. Por isso a importância de estar cuidando. Isso, exatamente. O diagnóstico de diabetes é feito com exames laboratoriais. A gente consegue avaliar todo o perfil de glicose do paciente ao longo do tempo até. Então é uma coisa que é fácil de fazer em nosso consultório. Além disso, casado com diabetes, a obesidade, que a gente até muitas das vezes vê na mídia eles querendo romantizar um pouco, e eu considero como uma doença e tem que ser tratada assim como é, já que tem consequências sérias ao corpo, não só aqui em questões urológicas, por exemplo, estudos agora recentes mostrando que a obesidade é um dos principais fatores disso, até para um câncer de próstata, além de interferir na parte hormonal e metabólica. Não é isso, Rafinha? Exatamente. Então a obesidade sim, ela deve ser encarada como uma doença. É nessa hora que o médico no consultório deve ter uma atitude para, na verdade, cortar esse efeito de ganho de peso ao longo dos anos, que é o que acontece, a maioria dos pacientes ao longo dos anos vão ganhando muito peso. Então a gente tem que ter ação nessa hora e realmente assim, elas acabam que são doenças que estão todas mais ou menos vinculadas, porque o diabetes está vinculado à obesidade, que está vinculado ao sedentarismo, é um perfil de hábitos que levam a uma série de doenças. Aqui, em nós homens, outro dado importante, esse colesterol elevado, obesidade, além disso, ele rouba, que eu brinco com o paciente, a nossa testosterona, que é o principal hormônio, transformando em outro hormônio que as mulheres têm em maior quantidade, que é o estradiol, em que nós, a gente até tem, mas em níveis mais baixos. Então são diversas consequências ao corpo, além do, lógico, entupimento dos vasos, né? Outro fator de risco que essas duas doenças compartilham é o próprio tabagismo. Isso. O tabagismo é um hábito também que é um fator muito relacionado a esse entupimento dos vasos. E vou dizer para vocês, jovens, que hoje em dia o cigarro eletrônico, os vapers aí, acham que pode fumar, que não tem nenhum transtorno. Os estudos mostraram agora recentemente que isso pode levar em até 5 vezes mais risco de perda de ereção. Então, mesmo você jovem, pode estar agora evoluindo para um quadro de uma perda de ereção no futuro. Uma coisa que a gente deve lembrar aqui é que todos esses fatores de risco, eles estão meio que associados, todos trabalhando ali juntos, e é isso que o Dr. Tiago falou, ele acaba que diminui a testosterona e faz uma coisa que também interfere na saúde cardiovascular, que é o hipogonadismo funcional.